Fala, rapaziada! Aqui quem chega é o Leon, torcedor do Fortaleza que tá sempre na bronca e na resenha com vocês. Mano, a parada é séria! O Lion tá numa fase braba, só vitória nos últimos 16 jogos, e isso foi destaque no Sport TV News. O papo foi reto. Nosso time passou por uma reformulação pesada, com saídas importantes, chegadas que ainda não renderam e uma troca no comando que mexeu demais no elenco. No jogo contra o Fluminense até deu pra ver um Fortaleza mais coletivo, tentando jogar junto, mas a missão no Maracanã sempre é pedreira. Os caras lembraram também que o Renato Paiva precisa de paciência pra colocar a ideia dele em prática, porque não é do dia pra noite que se cria identidade nova. O time já mostrou futebol melhor em outros momentos e o que a gente espera é que essa evolução apareça logo. Quer conferir tudo na íntegra? Tá no Sport TV News e o link tá na descrição. Jéssica, sobre Fluminense e Fortaleza, o momento dos dois times. 6 jogos de invencibilidade do Fluminense, que parece ter retomado essa confiança, o bom futebol. E o Fortaleza, uma vitória nos últimos 16 jogos. O que esperar dessa sequência de temporada do Fortaleza, Jéssica? Situações bem distintas, né? O Fortaleza, ele passou por uma reformulação na janela, né? Com muitas saídas, importantes saídas, também teve chegadas, mas importantes saídas para tentar ajustar um time que em campo parecia que não se conversava, né? A gente não conseguia ver uma equipe em campo do Fortaleza, eram decisões tomadas da individualidade, a gente via que tinha faltado, que o time não se encontrava mais. Muito por conta disso também que o Vojvoda perdeu, não conseguiu permanecer no comando técnico, né? E essa mudança do comando técnico acho que foi mais por uma tentativa de mudança de ares do próprio vestiário, né? As próprias chegadas também, as saídas que aconteceram. Agora a gente começa a ver, nesse jogo, apesar da derrota, eu vi um Fortaleza mais equipe em campo. Eu acho que o Renato Paiva tá tentando fazer isso. O time ser coletivo de novo, jogar um pelo outro, ter esse companheirismo em campo. Mas era muito difícil vencer o Fluminense no Maracanã. Era óbvio que seria um desafio muito grande, mesmo o Fortaleza nos seus momentos mais de um futebol mais bonito que a gente já viu acontecer, né? O Fluminense com aquela dificuldade de controlar a partida, como a gente vinha falando aqui antes, né? Tem muito a ver com a escalação, né? O Renato, ele encontra a melhor fase do Fluminense com 3 volantes e o Nonato no meio campo. Hoje o Nonato não estava e jogou o Bernal, né? E ele é um jogador que eu gosto do Bernal, ele é um jogador que tem um bom posicionamento e desarme, mas ele tem uma dificuldade, às vezes erra passes bobos, né? E acho que essa função é criteriosa para ter controle da partida, acertar na troca de passes. Ao lado dele, Martinelli, que é um jogador que tem muito controle de bola, o Ganso, que é um outro jogador com controle, mas que sem a bola não consegue suprir a mesma ocupação de espaço que o Nonato tem. Além disso, nesse contexto de controle, quando a gente fala de controle de jogo, sem o Arias, tendo o Canóbio e o Serna pelos lados do campo, são 2 jogadores de disposição física, de velocidade, de enfrentamento, combate, de energia. Ou seja, eles também não vão entregar o que o Arias entregava, né? Aquele controle que o Arias dava ao meio campo, onde a bola chegava e ele acomodava a bola e acomodava o jogo. Então eu acho que essa oscilação, essa dificuldade de controlar os 90 minutos do jogo são completamente compreensíveis no caso do Fluminense. E aí tem a questão do desgaste de um time que está tentando lidar com muitas competições, sendo exigido em muitas delas, né? Então é um enorme desafio para o Renato, que pareceu mesmo estar com a energia dele um pouco mais abaixo também nessa coletiva. Não é normal, né? Geralmente o Renato ele vai para as coletivas sempre com um ânimo bem peculiar. Mas eu acho que os jogos do Brasileirão, eles são feitos dessa maneira, assim. São um time em casa tenta abrir a vantagem e segurar ao longo do jogo, sabendo que o outro time vai ter que vir para cima para buscar. Ao Fortaleza, nesse momento, acho que cabe muita paciência. Paciência, tranquilidade, fé no trabalho, mesmo tendo perdido de 5-0 em casa pro Botafogo na rodada anterior, só vai conseguir sair dessa má fase se confiar no processo, se confiar no trabalho que está sendo desempenhado dia após dia nos treinamentos. É difícil, porque a pressão tá aí, esse mesmo time já jogou um futebol muito melhor em outros momentos, e agora tá com um outro comandante e precisa desempenhar de acordo com esse comandante. Mas não tem outra fórmula mágica, né? É só o trabalho pode fazer uma equipe sair do Z4, só o trabalho pode fazer a confiança se elevar. Vamos ver se o Fortaleza vai ter essa mentalidade, né? Um mental forte para conseguir sair dessa situação. E aí, meu povo? Qual a real desse momento do Fortaleza? Dá pra acreditar no trabalho do Renato Paiva ou a pressão já passou do limite? Deixa a tua opinião nos comentários. Quero trocar essa ideia com geral. Não esquece de seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada do Lion. Bora fortalecer nossa comunidade. E claro, se você curtiu esse vídeo, corre no último que postei, onde falei sobre os bastidores do PC e o clima no elenco. Tá daquele jeito. Vale demais conferir.